professor Cid Mauro, assessor do ensino religioso da Secretaria de Educação, e nós estamos alegres por poder começar com você essa série de aulas. Pessoal do 8º ano, dos anos finais, a gente está fazendo uma revisão. Esse assunto dessa aula você deve ter visto no ano passado, mas a nossa ideia é aparelhar você para o desafio que vai representar o 8º ano para você este ano, ok? Espiritualidade e seu reflexo nas relações humanas. A gente está dando ênfase nas relações humanas. E a gente, veja aí, a gente colocou no nosso slide uma figura que representa algo que a gente está enfrentando nesse momento, que é todo esse cuidado referente à preservação da saúde nesse momento de pandemia. E a gente vai ver que espiritualidade, ela não é apenas um elemento relacionado ao comportamento religioso. A gente vê, olha, espiritualidade num sentido filosófico. É um equilíbrio mental, é uma reflexão filosófica, é o uso da razão. Isso não quer dizer que quem seja religioso não use a razão, mas é que você pode encontrar alguém que não seja religioso, mas não é por isso que ele não vai ter espiritualidade. Ele vai usar o aspecto filosófico dela, racional dela, para poder se servir da espiritualidade nessa área. A gente também, evidentemente, tem espiritualidade no sentido religioso, é uma relação transcendental. A gente usa o termo transcendente porque toda religião projeta a sua relação para um ser superior, um ser que não é do mundo físico, é do mundo espiritual. A gente usa esse termo para isso. Então, a espiritualidade, no contexto da religião, ela vai ser uma relação com um ser que transcende o mundo físico, acima do mundo físico. E você tem o equilíbrio, a espiritualidade no sentido psicológico. Seria o equilíbrio biológico e psicossocial. Seria o homem no contexto da sociedade, no contexto relacional. Isso não quer dizer que a pessoa que reflete espiritualidade sem religião não busca o aspecto psicológico para isso. Claro que busca. Não quer dizer que o religioso não pense no aspecto psicológico e não pense no aspecto racional da espiritualidade. Também pensa. Então, entre essas três áreas, espiritualidade no sentido filosófico, no sentido religioso e no sentido psicológico, há um diálogo, ok? E aí a gente define mais especificamente o que é o aspecto filosófico da condição humana. Se você olhar ali, a filosofia define como a existência entre o nascimento e a morte. E tudo que entra em contato com o ser humano nesse período. Porque, em termos filosóficos, a gente não pensa, por exemplo, numa vida depois da morte. Então, ali, a definição da existência humana é objetiva. O mundo objetivo, a condição humana relacionada com as coisas ao redor, o sentido que o ser humano dá às coisas ao seu redor. Então, no aspecto filosófico da condição humana, a espiritualidade é definida no sentido racional, não necessariamente pensando na existência de Deus ou na existência de um ser superior. Agora, o aspecto religioso da condição humana. Aqui já é diferente. A religião ela vai além da filosofia. A compreensão filosófica clássica enxerga uma humanidade abstrata, universal e homogênea. Isso é um modo filosófico de entender. Já se contrapõe ao aspecto filosófico a natureza universal que define a humanidade, remetendo à teologia. A religião já vai pensar que Deus criou tudo o que existe. A religião já vai pensar que há uma revelação de Deus. Teologia, logia é estudo. Teo é Deus, é estudo das coisas referentes a Deus. O sentido religioso da espiritualidade. E tem o sentido psicológico. Todo pensamento teórico e sistemático sobre o homem tem origem na realidade social. A psicologia se prende muito à questão relacional. Que heranças eu tenho da minha relação dentro da minha família? Que herança eu tenho da minha relação no contexto com outras pessoas? As ciências têm ideia da autonomia do ser humano, mas ele é dotado de uma essência característica dele e que se desenvolve no relacionamento social. A sociedade é o lugar onde se desenvolve e se atualiza a existência humana. Então, a espiritualidade é definida no aspecto filosófico, no aspecto religioso e no aspecto psicológico.
Nesse slide a gente quer mostrar, então, em termos de espiritualidade, como seria o modo filosófico de encarar o sofrimento humano. Nós estamos numa fase em que a gente está experimentando, vez por outra, contato com o sofrimento das pessoas. Como seria o sofrimento encarado pela religião? Como seria o sofrimento humano encarado no sentido psicológico? Então a gente colocou nesse slide 4 itens. O primeiro item, o número 1, significa o modelo individual de encarar o sofrimento, o modelo relacional de encarar o sofrimento, o modelo social de encarar o sofrimento e, no final, o que fica. Quando passar essa fase que a gente está enfrentando, o que vai ficar? Então, no sentido filosófico, o modelo existencial, a reflexão racional, filosófica. Uma pessoa que não tem religião, ela não interpreta o sofrimento do ponto de vista religioso. Ela vai interpretar do ponto de vista filosófico, do ponto de vista racional. O máximo que ela vai fazer é buscar um equilíbrio psicológico para si. Uma pessoa que não tem religião, ela não vai buscar em Deus ou num ser superior consolo, alento, né? E no relacionamento com o outro, ele vai se identificar com o outro por meio da razão. Por isso que a relação entre quem não tem religião e quem tem religião tem que ser dialogal, né? Imagina um religioso conversando com um não religioso. O não religioso vai encarar o sofrimento de uma maneira diferente dele. Então, no relacionamento com o outro, vai ver, da parte de quem não tem religião, ele vai pensar de maneira racional, filosófica. O planejamento de ações, mas você vai dizer, a pessoa que não tem religião, ela não tem sensibilidade, tem espiritualidade. Há muita gente nesse período, nesse momento, que está ajudando os outros não somente porque está movido por religião, mas é movido até pela sua própria natureza, o seu raciocínio, o seu amor. Vai dizer, uma pessoa que não tem religião tem amor também. Às vezes, veja bem, uma pessoa que não tem religião vai demonstrar mais amor do que alguém que tenha, não é verdade? Então, e depois o registro, qual seria o registro? Qual seria, no final da superação, o registro de alguém que é desprovido, ou que não quer, que não aceita, que não pensa numa religião, não é que ele seja desprovido, a opção dele não é por religião, o registro dele vai ser um registro racional do que aconteceu. Ele vai ter uma explicação racional. E um modelo religioso? Aí é um modelo de fé, de superação, do acolhimento do outro pelo amor. Ele motiva-se. Olha bem o que eu falei. Não é que quem não tem religião não tem amor, mas o amor do religioso é motivado pelo ser superior. Ele vai procurar um esforço coletivo baseado na disposição dele de se dar, disposição religiosa. Ele vai procurar até pessoas de outras religiões. Era muito importante que as religiões se juntassem. Nesse momento, um dos objetivos do ensino religioso é o intercâmbio, o diálogo interreligioso. É que as religiões se unam em torno de um bem comum e não fiquem disputando entre si espaço, praticando proselitismo, não é isso? Então, o testemunho de superação, às vezes nas religiões você ouve um depoimento de alguém que superou alguma coisa e atribui a Deus, isso é o lado religioso da espiritualidade. E no sentido psicológico, é a busca de um equilíbrio, não é? Não quer dizer que alguém que não tem religião não procure a psicologia. Alguém que tem religião deve procurar apoio psicológico, sim. A psicologia é para todas as pessoas, mas busca-se um equilíbrio, um sentido para o sofrimento, não é? Uma identificação com o outro. Isso o religioso faz, o não religioso também faz, porque ele sofre do mesmo jeito. Então, no sentido psicológico, busca-se uma superação, um equilíbrio. Grupos de autoajuda, eu já participei de grupos de autoajuda em termos de psicólogos, de contexto de psicologia. Nesse grupo que eu participei, você não podia falar de religião ali, porque era um grupo apenas de autoajuda no sentido do apoio psicológico e vai haver, no final, um compartilhamento associativo do sucesso, né? da superação do sofrimento. A gente está visando agora, né? abordando a espiritualidade no contexto do sofrimento. E agora a gente colocou um slide em que a gente trata diretamente da solidariedade no momento que a gente está vivendo. Como você demonstraria sensibilidade nesse momento, independente de você ser religioso, independente da sua ênfase ser racional, independente da sua ênfase ser psicológica,
Nós já falamos que essas 3 áreas têm um diálogo entre si, então nós temos ali 4 indicativos de atitudes emergenciais nesse momento, né? Não seja individualista. Todos devem ter a mesma postura cuidadosa nesse tempo. Infelizmente, a gente vê notícias, às vezes, de pessoas que fazem festas. Isso é o quê? Uma postura individualista. A gente não pode promover, nesse momento, a agregação. Gente se juntando para fazer festa, porque isso vai acelerar a contaminação. Não espalhar fake news. Você tem que checar. No outro dia eu espalhei. Isso acontece até a pessoa que é adulta, eu que sou professora, não, eu espalhei. Aí eu fui ver para as 3 pessoas que eu tinha mandado aquela notícia, eu falei, olha, é fake, é fake, é fake. Eu conferi na internet. Né? Ajuntamentos, eu tenho amigos que perderam familiares no contexto da família. Ah, a gente só se reuniu em família. Até reuniões familiares, a gente tem que ter cuidado, né? E tem que ser cuidadoso com a higienização. Cuidado com os seus hábitos. Você saiu na rua, tem que toda hora passar álcool em gel, tem que lavar as mãos. Isso são orientações que a gente deve compartilhar. E eu coloquei um slide até a postura das religiões. Qual seria a postura das religiões com essa espiritualidade, com essa sensibilidade nesse momento? A postura de todas. Contribuir com propaganda positiva e com exemplo. Seria muito negativo que houvesse religiosos dando mau exemplo. Seria muito negativo. Então vamos às religiões pensar só no exemplo positivo da parte dos religiosos. Vamos incentivar a que as autoridades sanitárias sejam respeitadas. Isso. Se há uma norma que é sanitária, que é científica, ela deve ser respeitada. A gente, como religioso, não deve desrespeitar as regras do pessoal da saúde. Definir de modo claro a fronteira entre ciência e religião. Às vezes as religiões prometem cura, às vezes a cura não vem. Estabelecer um esforço único de solidariedade. As religiões se juntarem e todas planejarem um esforço único de solidariedade. Como último slide, a gente tem aqui o problema, outra postura positiva para todos os lugares. Higiene, isolamento, na rua, cuidado sempre com máscara, evite de sair só emergencial se for para comprar víveres. Não é? Em casa, até em casa você tem que ter disciplina quando chega da rua e na escola, aguarde. As orientações vão vir, a gente vai voltar a qualquer momento e a gente vai ter que ser bem disciplinado. Então, todas essas normas são normas sensíveis que demonstram a nossa sensibilidade. Espiritualidade é sensibilidade com o outro. Obrigado por estar assistindo. Não esqueça, plataforma Eduque é o lugar onde essa aula está e você deve acessar. Bom estudo, muito obrigado.